Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Essa semana é uma semana muito especial porque é o Dia das Crianças. Há quanto tempo, não é verdade? Olha, eu estava com muita saudade, mas eu estava trabalhando muito. Mas olha só, hoje eu tenho uma história linda, uma história da APEC, da Aliança Pro Evangelização das Crianças. E é uma história maravilhosa. Essa história não está na Bíblia, mas olha, ela tem algo para nos ensinar. Então fique atento até o final, tá certo? Eu tenho aqui em minhas mãos, olha só, um carrinho de quê? De picolé, de sorvete. E olha quando o sininho passa lá, olha o sorvete, olha o picolé. Você gosta de picolé? Eu também gosto muito, muito, muito de picolé. Eu gosto de picolé de coco, eu gosto de chocolate. E a história que eu vou contar para vocês fala sobre um picolé que ele foi roubado. Como foi isso? Então, haviam três amiguinhos e o nome desses amiguinhos aqui era Daniel, Sérgio e Rodrigo. Daniel estava muito feliz porque o seu amigo Sérgio tinha lhe convidado para ele ir na sua casa. E ele era a primeira vez que ele ia na casa dele. E ele também convidou o seu amigo Rodrigo, seu melhor amigo. E então, quando eles estavam lá, a casa do Sérgio era uma casa muito bonita. E aí, Daniel estranhou que Sérgio falou o seguinte: olha, vamos lá no quarto, porque eu não quero que a mamãe escute a nossa conversa. A mamãe não escutar a conversa? E olha só o que foi que Sérgio disse. Ele disse o seguinte: é o seguinte, eu pretendo fundar um clube, mas esse clube tem as suas regras. Só pode participar, só pode entrar quem roubar alguma coisa. Já pensou participar de um grupo, de um clube que você tem que roubar alguma coisa? Não, será que isso tá certo? Claro que não, diante de Deus isso não está correto. Mas aí, Rodrigo disse o seguinte: Daniel, na verdade, não podia acreditar que isso estava acontecendo. Ele disse: você está brincando? Mas Rodrigo queria saber mais. Ele disse: como é isso? Deixa eu explicar para você. Sérgio falou: tá vendo esse chocolate aqui? Eu roubei lá da dona Ana. Então, é muito fácil. Eu peguei lá do doce, da loja dos doces dela. Então, tudo que você tem que fazer é isso, é pegar alguma coisa e vocês precisam relaxar, porque roubar um doce não é nada demais. Mas Daniel sabia que isso não agradava a Deus. Na verdade, a palavra, ele já tinha recebido a Jesus como Senhor e Salvador, e ele sabia daquele versículo lá de Efésios 4:28, que diz: aquele que furtava, não furte mais. E olha, quando Daniel recusou a fazer isso, ele disse que não ia fazer isso. Você está com medo, você está com medinho, você não é corajoso. Mas Daniel disse para ele que roubar não era um ato de coragem. Mas ele disse então: olha, quanto é que vale, Daniel? Ora, Daniel, quanto vale um chocolate? Não é como roubar um banco. Rodrigo disse: eu gostaria de experimentar isso. E ele saiu. Rodrigo saiu porque ele achou uma ideia fantástica. O que será que ele iria fazer? Daniel estava pronto para ir embora, mas Sérgio disse: você não vai embora agora. Você vai ficar aqui e você vai ver como o nosso amigo é corajoso. E Daniel viu que o seu amigo Sérgio era maior do que ele então resolveu ficar. E não demorou então 10 minutinhos quando Rodrigo chegou todo feliz. Ele chegou com o picolé e ele disse: olha, olha, eu consegui.
Na verdade, eu comprei um picolé e o outro eu coloquei lá no meu bolso. Ninguém percebeu, ninguém viu aquilo que eu fiz de errado. Mas sabe de crianças, Deus viu. Deus, o Criador de todas as coisas. Deus que fez o sol, a lua, as estrelas, que criou você. Esse Deus, ele está em todo lugar. Ele é onipresente, está em todo lugar. Esse Deus sabe todas as coisas que nós estamos fazendo. Esse Deus maravilhoso, ele me ama, ele te ama também. A palavra do Senhor diz, com amor eterno, eu te amei. Esse Deus está preparando um lindo lugar para os seus filhos lá no céu. O céu é um lugar perfeito, um lugar maravilhoso. E Deus é santo, Deus é perfeito. E Deus, mesmo sendo tão santo, tão perfeito, ele amava os meninos, amava o Sérgio, o Rodrigo, o Daniel. E ele sabia, Deus sabia que aquilo que ele estava fazendo não estava agradando o seu santo nome, mas ele ainda amava. E olha só, ele viu o que o Rodrigo estava fazendo. E naquele momento, então, Sérgio disse que Rodrigo mostrou que tinha coragem, mas Daniel viu que o Rodrigo não estava contente, que o seu rosto se estava triste. Ele tinha feito, na verdade, algo terrível. Porque quando a pessoa diz que é apenas um picolé, mas para Deus não é apenas um picolé. Aquilo que ele fez é pecado contra o nosso Deus. Na verdade, pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Roubar, mentir, dizer palavras feias, bater no outro, sair correndo aí, né, com raiva, batendo o pé. A palavra do Senhor diz, pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Eu e você já nascemos com o pecado, com o desejo de fazer coisas erradas. E há um castigo para o pecado, é a morte, é ficar longe de Deus para sempre no lugar horrível. Então, furtar, roubar é pecado contra o nosso Deus. E olha só, Daniel estava triste, então ele viu que os meninos estavam lá conversando e ele resolveu sair. Ele foi, na verdade, para uma calçada, ficou esperando lá o Rodrigo, e o Rodrigo, com o tempo, ele foi lá, cabisbaixo, e ele disse o seguinte, né, para ele: olha, foi apenas um sorvetinho, foi apenas um picolé, não há nada demais. Mas Daniel disse, mas para Deus isso é roubo. Lá em Êxodo 20:15 diz, não furtarás. E Rodrigo disse, olha, eu vejo que você sempre vai para a igreja, não é verdade? Meu pai disse que ser cristão é coisas para velho, é coisa para velho. E também aos domingos ele gosta de ir pescar. E Daniel disse para ele, mas olha, ser cristão é amar a Deus e querer obedecer a ele, fazendo as coisas que ele nos diz em sua palavra, como falou, não furtarás. E olha, então Daniel começou a falar do que o Senhor Jesus tinha feito. Ele disse, Jesus, o Filho perfeito de Deus, ele te ama. Ele, na verdade, ele tomou ali o seu castigo. Todos os nossos pecados, o Senhor Jesus carregou sobre si. Ele morreu por você, porque a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Rodrigo disse, olha, eu não entendo muito sobre isso. Eu não entendo como é que Jesus me amou tanto, morreu por mim, como ele pode me amar. Eu não consigo entender. Mas naquele momento, a mamãe então chamou Rodrigo e disse, Rodrigo, olha, sua mãe acabou de ligar e pediu para você almoçar conosco, porque ela vai sair. Ai, Rodrigo ficou tão contente. Ele gostava de ir na casa de Daniel. E ele disse, olha, eu gosto de estar aqui, porque o seu pai sempre faz alguma coisa com você. Na verdade, a minha mãe nunca está em casa. Ela sempre está fazendo alguma coisa, vai no shopping e outras coisas. E é tão bom estar aqui na sua casa. De repente, papai chegou e papai disse, vamos orar. Já estava ali na mesa também a dona Laura, a mãe de Daniel, e a Mônica.
E então seu José fez uma oração e ele disse: querido Pai Celestial, obrigada por essa refeição, obrigado por cuidar de nós, obrigado por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ter tomado o nosso castigo em nosso lugar. Obrigado pela salvação, em nome de Jesus. Amém. Quando quando o papai terminou de orar, os meninos ficaram assim meio parados e mamãe perguntou: o que está acontecendo? Vocês não querem comer? Vocês comeram alguma coisa lá no Sérgio? Não estão com fome? Mas Daniel disse: olha, é porque eu estou pensando aqui. Ele estava, na verdade, orando para que Deus mostrasse como explicar melhor sobre o que o Senhor Jesus fez pelo Rodrigo. De repente, eles ouviram o barulho do sorvete, né? Olha o sorvete, olha o picolé passando. Era aí, ó, o carro do picolé, do sorveteiro, estava passando. E papai disse: olha, o sorveteiro está trabalhando muito hoje. De repente, Daniel se levantou e saiu, não disse nada para ninguém. E quando ele voltou, ele disse: olha, peço perdão por ter saído assim, mas eu precisava fazer algo. Eu precisava pagar uma dívida que o meu amigo estava devendo para o sorveteiro. Ele disse o seguinte: quando o papai agradeceu ao Senhor Jesus, que pagou pelos nossos pecados, fiquei pensando que se pagasse o picolé, meu amigo poderia entender melhor o que custou ao Senhor Jesus pagar pelos seus pecados. Naquele momento, Rodrigo começou a chorar e ele disse: olha, mas fui eu, você não tinha que fazer isso. Por que você fez isso? Olha, não precisava fazer. Mas aí papai disse: você não está entendendo, Rodrigo? Foi exatamente, olha, é uma pequena demonstração do que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Você merecia ser castigado porque você roubou o picolé. Mas olha, Jesus, ele tomou castigo. Todos os nossos pecados ele carregou sobre si. E a palavra do Senhor diz também que ele derramou todo o seu sangue naquela cruz. A Bíblia diz, olha só, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Neles temos a redenção por meio do seu sangue. Então Jesus morreu por você. Mas sabe, Rodrigo, ele não ficou morto para sempre. Depois, colocaram ele lá no túmulo e ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo e olha onde é que ele está agora? No céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. Então ele disse: mas como é que eu faço para ter os meus pecados perdoados? Eu preciso de Jesus, como é que eu faço? Ah, você pode fazer isso agora. Então naquele momento, Rodrigo recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele fez uma oração e ele disse: Senhor, sou pecador, eu preciso do Senhor. E nesse momento eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E quando ele terminou de orar, ele estava tão contente e ele disse para o seu amigo Daniel: Daniel, muito obrigada por falar de Jesus por mim, obrigado também porque você então pagou o sorvete, mas agora eu preciso contar para o sorveteiro o que eu fiz e como Jesus transformou a minha vida. Eu preciso falar isso. E olha só, também vou fazer uma coisa. Cada vez agora que eu ver um picolé, eu vou agradecer o amor de Deus por mim. E na hora que eles iam comer, ele também lembrou de uma coisa. Precisamos contar para o Sérgio o que aconteceu. Precisamos falar de Jesus para ele. Então, agora os meninos iam comer, estava pronto para comer. E aí eles falaram: puxa, até a cenoura está gostosa, mamãe. Muito obrigado. E Daniel agradeceu a Deus, porque Deus respondeu às suas orações. E ele então pôde falar de Jesus para o seu amigo. E você? E você, criança? Você já pensou
sobre o preço que o Senhor Jesus, o perfeito Filho de Deus, pagou pelos seus pecados? Você já convidou a Jesus para perdoar os seus pecados? A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E você, criança, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o que você tem feito? Você tem falado de Jesus para os seus amigos? Fale de Jesus. Fale para os seus amigos que Jesus quer perdoar os seus pecados, tá certo? Então, criança, ó, feliz Dia das Crianças para você, para cada um de vocês. Um beijo bem grande, e se você quer ouvir mais histórias, você pode escrever para mim, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.